Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês, podendo levar um despertar maior da consciência, principalmente ao que busca, né? No vídeo anterior, falamos sobre o conceito de religião e, como sempre, mostrando a confusão feita pelos próprios homens, né? O conceito em si, a palavra em si, significa você se religar a Deus, o Deus bíblico. Nós podemos usar como também se religar ao Criador. Isso significa o quê? Religar. Então você está desligado do Criador. E o que vemos na humanidade, convenhamos, mostra bem isso, né? Se fala muito, mas se faz pouco. Eu sempre digo aqui para algumas pessoas, ou até no vídeo, né? Não adianta você falar que está acordando, porque as suas atitudes mostram o contrário. Vocês pensam que é brincadeira você voltar ao Criador? Pensa que assim, se deu um estalo e pronto, já estou acordado. Cala a boca! Você levou milhares de anos encarnando num corpo físico, agora você acha que de um dia para o outro você já acordou e volta para o Criador? Não é assim que funciona. Pode levar uma encarnação, pode levar duas, pode levar três, porque você tem que mudar as suas atitudes. Elas têm que ser coerentes com o que pode, com o que deve ser a atitude de um ser divino, porque nós somos parte do Criador. Ok? Então vamos dar a segunda parte, do conceito de religião, ok? Eu terminei o vídeo no item 15, agora vamos ao 16. Nesse mesmo sentido, bem-veniste, como eu disse lá, se você vê a confusão entre esses professores e filósofos e religiosos, é uma baderna. Afirma que só poderia conceber claramente a religião a partir do momento em que ela é delimitada, quando ela ganha um domínio distinto, onde pode-se saber o que lhe pertence e o que lhe é estranho. Se percebe? Religião é religião, não tem essa diferenciação. Não importa se dentro de uma igreja, se você é pagão, contanto que você entenda que você está desligado do Criador. 17. Portanto, antes de designar a verdadeira religião, verdadeira, não tem nada de verdadeira, viu? Religião. Nos parece que o termo religio, enquanto observância escrupulosa do rito, enquanto um zelo constante em relação aos deuses. Por que eles sempre ficam falando em deuses? É um Deus. Será que foi um monte de deuses que criou o cosmos? Então deuses eram as trevas. No início era treva. Percebe toda a confusão sempre? Dizia respeito aos santos do próprio cotidiano. Que santos do próprio cotidiano? Enquanto encarnado não existe santo, e muito menos desencarnado. Não da forma com que eles ensinam a vocês. Santo. Santo significa uma pessoa sã, sem doenças, plena de consciência do divino. Aonde você acha isso? Que, por sua vez, deveria se configurar por esse cuidado constante em relação aos deuses, de novo,
Talvez essa característica explique por que, inicialmente, religio era um termo ordinário do vocabulário romano, pois parece-nos que todos os atos faziam parte do âmbito de religio. Ao passar a designar a verdadeira religião, o termo necessitava de uma distinção em relação à prática já existente, de uma delimitação exata. Assim, os domínios do sagrado e do profano, não existe diferença de domínio do sagrado e do profano. Essa religião que ensinaram a vocês até hoje é profana também. Ultimamente ainda se vê muito isso, né? Principalmente na atitude dos clérigos, né? Enganando o povo, pedófilos, e outras cositas mais, mas não vou entrar nesse contexto. Precisavam ser determinados para contribuir com a clara definição daquilo que era realmente religião. Eu estou falando para vocês o que é religião. Não apenas o que eles estão debatendo. A partir de então, as outras experiências não mais dizem respeito à verdadeira, até parece que é verdadeira, religião, e nem estariam aptas a serem assim nomeadas. As experiências das outras culturas que poderiam estar relacionadas com esta esfera sagrada foram consideradas primitivas, e não é ainda, necessitando de uma interpretação, de uma explicação. Tratava-se de um estágio primitivo do pensamento que necessariamente, em uma linha determinada pelo progresso, teria que alcançar o máximo de sua evolução no monoteísmo do verdadeiro Deus. Nos escritos de Tertuliano, como Ad Nationis e Apologeticum, ambos redigidos no ano de 197. A passagem dos deuses múltiplos ao Deus único. É a passagem do erro à verdade. Mentira. É a passagem do erro mantendo o erro. Só mudando de configuração. Opondo a romana religião vã, porque seus deuses não existem. A vera religio veri dei. Ou seja, a verdadeira religião é o verdadeiro Deus, e não Deus bíblico, é o Criador. São apresentados dois sistemas religiosos. Um deve substituir o outro e o erro deve ceder lugar à verdade. Como sempre eles falam da verdade e ficam falando mentira. 18. Tertuliano vê a religião pagã como fruto de uma interpretação deformada da verdade contida na Bíblia, e que explicaria os possíveis pontos em comum entre pagãos e cristãos, e a dita superioridade desses últimos. Quer dizer, os cristãos se acham superiores. 19. Ao mesmo tempo em que buscava traçar nitidamente a fronteira entre a verdadeira religião e a religião pagã, Tertuliano também traçava a fronteira que separava o cristianismo da filosofia. Grande erro. Os padres da igreja colocaram a fé no lugar da filosofia, interpretando-a como verdadeira forma de sabedoria. Até parece, né? Por que a fé? A fé no nada? Simplesmente crer? E vocês fazem isso até hoje. Vocês creem no nada. Eu sempre falo aqui, você pode crer no que você quiser. Tudo vai dar resultado, porque é você que cria. Vou fechar o botãozinho aqui, que vai ficar mais bonitinho. Ai, ai. Vamos lá. Por que a filosofia esclarece? Porque a filosofia esclarece. E a fé não. A fé não esclarece. Faz você acreditar em nada. A filosofia põe na sua cara. De acordo com Pannenberg, 20, a teologia cristã envolveu-se desde os primórdios com a filosofia e com a discussão de suas teorias e na sua fase inicial. A teologia cristã vinculou a fala cristã sobre o Deus Criador, com a pergunta por Deus na filosofia, ou seja, com a pergunta pela verdadeira forma da realidade divina.
o que fazer com o cristianismo surgisse como uma filosofia. Era a sua preocupação com a ética e a cosmologia, mas, essencialmente, com a teologia, afastando-se da mitologia. Contudo, segundo Jäger, artigo 21, Tertuliano opôs-se a essa tendência de pensadores, tanto gregos como cristãos, que tentavam entender o cristianismo como uma nova filosofia, comparável às filosofias gregas do passado e mensuráveis pelos mesmos critérios lógicos. Portanto, o apologista cristão faz a distinção nítida entre a fé da religião cristã e a filosofia como mera atitude racional e vê na superioridade da fé sobre a razão precisamente o seu caráter suprarracional, que a fé é mais do que a filosofia. Tertuliano chegava mesmo, você entende? É um filósofo antigo, hoje ele seria pré-primário, né? Um cara do pré-primário, porque ele era mais inteligente do que aqueles ignorantes da época. Bom, Tertuliano chegava mesmo a se perguntar o que Atenas tem a ver com Jerusalém ou a academia com a igreja. O que interessa ele falar isso? Agora só faltava ao termo uma origem etimológica própria, diferente daquela religio ou relegere, que dizia respeito à prática considerada pagã. Aqui o debate deles é assim, se religião, religare, leva você a se religar ao divino, e relegere, que é a leitura dos textos, se faz você se religar ao divino. E não faz, a não ser por você mesmo. Já falei e falo novamente, você fica sentado na sua casa, ou melhor, ajoelha-se no seu quarto, no escurinho do seu quarto, e fala com o Criador, você vai ver se você não tem contato com Ele. Você não precisa dessa igreja de 4 paredes frias, que é só um bando de ladrão pegando seu dinheiro. E, metaforicamente, o templo do Criador é a igreja, somos nós. Não tem nada a ver com isso aí que implantaram, tá? Na medida em que a verdadeira religião se dirige ao único e verdadeiro Deus, divindade única, a religião tende a valorizar esse laço que liga, ou religare, o homem ao Deus, liga nada, segundo a célebre etimologia proposta por Lactâncio. Até o nome dele é leitoso, né? Lactâncio. Bom, isso é uma pequena brincadeira. 22. A obra de Lactâncio, Divinae Institutionis, segundo Boulard, marca uma etapa importante no emprego da palavra e na elaboração do conceito. 23. Partindo da ideia de religião e sabedoria só podem ser verdadeiras na sua união. Lactâncio rejeita tanto os cultos pagãos quanto a filosofia. E quem é ele para ele rejeitar? Cabeção. Quem disse que ele é o bambambam? No primeiro, o culto dos deuses estaria separado da sabedoria, porque ignora-se que a sabedoria condena a multiplicidade e indignidade dos deuses. A indignidade dos deuses significa que eles não são deuses, porque não existe a preocupação com a moral, nem se procura a verdade, mas se contenta com os ritos exteriores. A filosofia, ao contrário, procura a sabedoria, mas não a encontra porque não chega à piedade. Outra conversa mole. A filosofia precisa chegar à piedade? Cala a boca! A filosofia tem que chegar ao máximo possível, ou ela procura chegar ao máximo possível perto da verdade, que não tem nada a ver com piedade. Se você aceita a realidade ou não, não tem nada a ver com piedade, o problema é seu. Para Lactâncio, o cristianismo é a verdadeira filosofia.
a verdadeira sabedoria para os pensadores, a verdadeira religião para os ignorantes. 24. Lactâncio também opõe a verdadeira religião à superstição. Segundo Benveniste, essa noção só pode surgir em uma civilização, em uma época em que era possível apreciar separadamente as formas normais da religião das formas exageradas da crença e do superstício, né? Seria o dom da segunda visão. Nada a ver, superstição, dom da segunda visão, que permite conhecer o passado como se estivesse estado presente. É o dom da presença, percebem? A superstição, a propriedade da dupla visão que se atribui aos videntes, aquela de ser testemunha de acontecimentos aos quais não se assistiu. Propriedade daquele que é provido do dom da presença. Todos os médiuns têm o dom da presença. Tudo que faz parte da mediunidade, eles não sabem, nem sabiam nessa época que existia, né? Clarividência, clareaudiência, que mais aí? São tantas que tem, né? Levitação, que move objetos, telecinese, tem um monte. Conversar mentalmente, telepatia, né? E ficam falando esse monte de besteira. Mas é preciso que você saiba, para você ter a noção de que isso aí é tudo palhaçada. 26. Possivelmente essa oposição estabelecida por Lactâncio entre a verdadeira religião e a falsa, a superstição, vem da utilização dos oráculos. Essa preocupação com a superstição e falsas interpretações seria de fato algo presente entre os romanos. Segundo Benveniste, os romanos tinham horror de práticas divinatórias, consideradas como charlatanismo. Até hoje, né? Superstício, associado a práticas reprovadas, tomou um tom desfavorável para eles. Ele logo... Aliás, esse negócio de ficar fazendo oráculo é bem duvidoso, né? Tem uma rádio aqui em São Paulo, na capital, que eu não vou falar o nome dela, mas é tudo um bando de charlatão. Só quer saber de quanto vai ganhar em cima de você. E se salva acho que 1 ou 2, vamos por assim. E tem um monte na internet, né? Eu, graças ao Criador, não estou nesse meio, porque a minha pretensão é acordar você, te levar a usar a massa cefálica, para ler nas entrelinhas, deixar de ser ovelha. E não estou te cobrando nada por isso. Se eu fosse falar de cobrar, eu cobraria de você a atitude de mudança. Ok? Tomou um tom desfavorável. Ele logo denominou práticas de uma falsa religião consideradas como vãs, indignas de um espírito racional. O Criador apareceu para esses caras? Ou você viu o Criador falar? Tudo isso aí que eles falam, que eles denominam como verdade. Eu falo aqui em verdade. Pode ser que não seja, mas eu procuro chegar o mais perto da realidade, sem enganá-los. 27. A crítica em relação às ações supersticiosas só vem reforçar a falta de validade das práticas pagãs que Lactâncio condena em nome da verdadeira religião. Assim, o escrito cristão afirma que a religio está relacionada com o religare, que eu falei. A religião diz, mas isso não quer dizer que seja verdade. Essa religião que se promulga até hoje não te leva a religar ao Deus, ao Criador. O novo significado
que ganha o vocábulo é decorrente da necessidade da qual falávamos antes, de distinguir a religião dos romanos antigos e seus deuses do agora pseudo verdadeira religião e seu único Deus. Era necessário depurar o termo das práticas pagãs para poder designar o cristianismo. Com isso, Lactâncio afirma que a religião não consiste em práticas bem refletidas, tais como Cícero propunha para a religião romana, e sim no laço da piedade através do qual estamos ligados a Deus. Aos homens cabe servir e obedecer a Deus único e verdadeiro. Quer dizer que o Criador verdadeiro, não esse Deus aí, né? Esse Deus criou o corpo humano para você ser escravo dele. Mas o Criador não jamais iria te criar para você se submeter a ele, ficar, sabe? Isso é ego. Para você servir e obedecer a ele. Cala a boca. Perceberam? Na sua visão, são supersticiosos aqueles que têm vários deuses, já que o verdadeiro homem religioso é aquele que dirige sua prece a um único Deus. Outra coisa, eles estão falando aí sobre esse único Deus, mas quem instituiu o único Deus não foi igreja nenhuma, Foi um faraó do Egito, Akenaton. Ele foi quem instituiu o Deus único, porque até ali se adorava muitos deuses. Aí a religião não. Os romanos e etc. se aproveitaram disso e tiraram os deuses e colocaram o Deus único. Só que eles não sabem que Akenaton era um extraterrestre. Preciso falar mais? Agora, não se trata mais da observância meticulosa dos ritos, e sim da relação de dependência ao olhar. Aí eles colocaram do Criador. Com isso se opera não só uma transformação no objeto de culto, como na própria essência da religião. Parece evidentemente que a operação de Lactâncio foi ao mesmo tempo filológica e ideológica. O objetivo do escritor latino-cristão era, em certo sentido, capturar e redirecionar o termo religio, de modo que fosse capaz de exprimir tanto o conceito de transcendência, segundo o pensamento cristão, quanto mais do que o comportamento do crente. A natureza da relação de fé restaurada pelo cristianismo entre o nível humano e o nível divino. Religio, a religando significava purificar o termo latino das escórias do ritualismo pagão. Para fazê-lo, é interessante, né? Porque o ritualismo pagão já falava da religião. Ou seja, eles já falavam sobre religar-se ao Criador. Mas para eles isso é pagão. Como se eles não fossem. Escórias do ritualismo pagão para fazê-lo assumir a dignidade de representar o aspecto de dependência que caracterizava, segundo a nova religião. Nova. Não existe nova. Religião sempre foi e é religião. A relação entre a criatura e o Criador, fundada no vinculum pietatis, ou seja, um vínculo de piedade. Mas isso daí não se faz dentro da igreja. Ok? 29. Santo Agostinho, santo entre aspas, também se ocupou da questão etimológica, tanto é que aqui ele fala, mas Santo Agostinho era da igreja, mas era contra a igreja. Ele foi excomungado. Leiam a história de Santo Agostinho. Bom, também se ocupou da questão etimológica do termo, inicialmente não se opondo totalmente a Cícero e propondo uma via intermediária, de relegere a religare, ou seja, de releitura ao se religar, através da leitura, no sentido de um retorno ao pseudo-deus bíblico. Seria a passagem da negligência para com Deus,
Há uma relação construída com ele, agora reescolhido, recolocando no centro da atenção e do amor do homem. Apesar de Buisson afirmar que no século V, Santo Agostinho não poderia imaginar o destino dessa palavra, à época ainda de uso bastante impreciso, assim como tudo que eles falaram. Muita coisa que vem lá de trás não corresponde à realidade do momento. Percebem? 30. Será o próprio Santo Agostinho que, ao retomar a leitura de Lactâncio, acabará contribuindo para a imposição de um único significado. A partir daí, o caminho já estava aberto para a ideia de que religio significava uma ligação baseada na submissão e no amor entre o homem e Deus. Quer dizer que o Criador, não esse Deus bíblico, que eu já expliquei, o Criador te cria para você ficar submisso a Ele. Você é Ele. Entendeu? Pergunto, e quem disse a ele, ou a eles, que o homem tem de ser submisso a esse Deus? Não vejo nenhum artigo ou determinação dita pelo Criador. Apenas só por homens. Alguns até dizem que foram intuídos. E quem é que intuiu eles? Como é que eles sabem que foi Deus ou o Criador que intuiu a eles? Sempre falo isso também aqui. Por que eu parei com a minha mediunidade? Porque eu falava com espíritos, mas eu não sei quem são eles de fato. Concorda? 31. Antes da origem etimológica proposta por Lactâncio ser entendida, de uma maneira geral, ao que nos parece, como significado original de religião, o termo, como dissemos antes, se desdobrava em torno de duas diferentes concepções. Aquela proposta por Cícero, sobretudo relacionada com a experiência da religião dos antigos romanos, portanto, com o politeísmo. E a definição proposta por pensadores cristãos para definir a nova religião, monoteísta, que surgia. Ao que parece, no primeiro caso, relegere a religião e configura essencialmente pela prática, pelo prazer escrupuloso que determina uma relação com os deuses inicialmente. E não mudou muito, porque continuou sendo Deus. No segundo caso, religar, estabelece-se uma relação passiva entre homem e Deus, que é determinada por um laço de piedade. Assim, segundo Benveniste, o conceito de religio se modifica e se remodela de acordo com a ideia que o homem tem da sua relação com Deus, para um cristão, o que caracteriza, em relação aos cultos pagãos, a nova fé. É o laço de piedade, essa dependência do fiel ao Deus, essa obrigação no sentido próprio da palavra. Ainda segundo Benveniste, essa ideia é completamente diferente da velha religião romana e prepara para a acepção moderna do termo. Então, como devemos entender o termo religião? Benveniste acredita que o uso antigo do vocábulo, que a relaciona ao escrúpulo, impõe uma única interpretação para a religião, aquela dada por Cícero. Assim, Benveniste opta pelo que seria a verdadeira origem etimológica para religio, relacionando ao relegere. No entanto, se por outro lado, conforme visto aqui, o sentido primeiro da etimologia da religio coube a relegere. Por outro, o cristianismo impôs o religare, como sinônimo do termo religio. No início do cristianismo, conforme vimos, o termo religio se dividiu entre duas etimologias possíveis, considerada pagã, relacionada com os cultos romanos antigos e aquela para designar a verdadeira religião que surgia. Duas etimologias que se apresentavam como concorrentes e que elegiam a ruptura. Assim, a religião cristã, ao impor o estabelecimento de laços de piedade e de amor, que une o homem ao Deus único, como uma de suas características fundamentais.
também coloca de lado o religere. Essa operação foi necessária também, como vimos, para que o cristianismo estabelecesse diferenças em relação ao culto pagão. Todavia, essa operação não se faz mais necessária hoje. Logo, ao invés de elegermos uma única origem etimológica que contribuirá para determinar o significado de religião, ao invés de trabalharmos com a exclusão, podemos pensar em uma possível, evidentemente, reconciliação desses termos. Isso é besteira. É nesse sentido que Derrida parece compreender o sentido de religio. Na sua apresentação do Seminário de Capri sobre religião, o filósofo francês utiliza-se também do estudo de Benveniste para tratar das suas possíveis origens etimológicas do termo religio. Contudo, Derrida discorda do caráter categórico do estudo e da distinção que não deixa margens à dúvida. Assim, Derrida acredita que as suas etimologias, a princípio concorrentes, se encontram em um mesmo ponto comum, porém, não se trata aqui de uma sinonímia. Antes, as duas fontes semânticas se cruzam. Nos dois casos, reelegere e religare. Trata-se realmente de uma ligação insistente que se liga, antes de tudo, a si mesma. Trata-se realmente de uma reunião, de uma reunião, de uma coleção, de uma resistência ou uma reação à disjunção. 34. Portanto, nos dois casos, o vínculo se faz presente através de uma responsabilidade em relação ao divino. O próprio Derrida nos diz que nem sempre houve e continua havendo e nunca haverá por toda parte algo, uma coisa única e identificável, idêntica a si mesma, que leve religiosos ou irreligiosos a ficar de acordo para lhe atribuir um nome de religião. Aqui ele está bem certo, né? E, no entanto, disse, é necessário responder. 35. A resposta talvez possa vir justamente dessa relação que podemos estabelecer entre o religere e o religare. Quando ouvirmos o termo religio, devemos ter em mente mais do que uma reconciliação entre as duas origens etimológicas possíveis. Trata-se de uma complementariedade à observância escrupulosa do culto, a prática religiosa e os laços de piedade e o amor que unem os homens a esse pseudo-Deus único, né? Bom, esse texto é uma tese mostrando claramente a confusão entre homens desordenados em definir o termo religio, ou relegere, ou religare e relegere, criando claramente uma forma velada de domínio do gentio, do leigo, fazendo-os crerem em um único Deus pela fé, afastando-os da filosofia que deixa claro o afastamento do homem da verdadeira entidade divina, e que nem mesmo eles tinham a sabedoria da filosofia em estar relegados ao Criador. E se caso estivessem, não haveria toda essa demonstração de desconhecimento, sendo muito mais uma retórica para reconfigurar crenças pagãs de acordo com interesses do domínio naquele momento, ficando claro ao bom entendedor que essa religião propagada não passa de um engodo, uma grande mentira. E isso é confirmado pelas atitudes, como eu já disse, vãs e insanas de seus seguidores. E só não vê quem não quer. Evidente. E as atitudes humanas que vemos hoje, né, deixa bem significativo o desligamento do Criador, da fonte geradora. Ok? Bom, chegamos ao final dessa aula. Acredito que deixando bem claro sobre a discussão de religião, né? Quem é quem,
e tudo baseado apenas em discussões de homens, né? Naquela época ainda, né? Mantendo-se, de certa forma, isso até hoje, né? É isso aí, meus amigos. Vou lembrando vocês, deem um like, cliquem no sininho negro para receber mensagens de quando eu posto vídeo, né? Compartilhem o canal, que é muito importante para quem busca, né? E inscrevam-se, que também é importante, ajudando o canal. Ok? Fraternalmente despeço-me de vocês, desejando a todos, do fundo da consciência e não do coração, como vocês costumam dizer, muita paz, muita luz, na presença do Criador. Até já.